Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Dia de chuva e dia de comparativo entre os hatches 1.0 entre 75 e 80 mil reais nos valores atuais. Eu selecionei os 4 principais carros na minha opinião, que são o HB20 na versão Comfort, o Peugeot 208 na versão Style, o Polo na versão MPI e o Chevrolet Onix na versão LT. Deixei de fora algumas opções como, por exemplo, o Fiat Argo e o Citroën C3, porque eu acho que quem vai gastar ali acima de 75 mil reais não vai achar esses dois modelos tão interessantes. Lembrando que essa é a minha opinião. Se você discordar, não tem problema nenhum. Aliás, deixa aí nos comentários por que você discorda. Então vamos lá, quais são os pontos que esses carros são muito parecidos, que tanto fez como tanto faz, qual você vai escolher, não é o ponto de destaque de nenhum deles. O motor é o primeiro, óbvio, 1.0, 3 cilindros para todos os carros. Você vai encontrar todos eles na faixa de 80 cavalos de potência e 10 kgfm de torque. O desempenho deles também é muito semelhante, todos têm um 0 a 100 na faixa dos 13 a 14 segundos. O HB20 é o que demora um pouquinho mais para fazer o 0 a 100, 14 segundos e meio, mas não é por causa de 1 segundo no 0 a 100 que você vai escolher um carro ou outro, eu acredito. O consumo de combustível também é muito parelho, alguns dizem que o 208 tem o melhor consumo, outros dizem que é o Onix, mas todos ficam na mesma média ali de 9 km por litro no álcool na cidade ou 13 na gasolina, e o consumo rodoviário de 11 no álcool e 15 na gasolina. Também a questão de custo de seguro, revisão, manutenções, peças, muito semelhante o valor das revisões desses carros. Carro 0 km, né, pessoal? Então não vai ter grandes surpresas. O Peugeot 208, por ser um carro mais equipado, a gente vai comentar sobre isso mais adiante, ele tem alguns itens que ficam um pouco mais caros para você repor. Por exemplo, os faróis que são full LED, isso também encarece um pouquinho ali a franquia do seguro, mas não vou desmerecer o carro também por causa disso. Então acho que está tudo muito semelhante aqui, e também os critérios subjetivos do design e do status que o carro vai te dar. Eu vou colocar tudo em pé de igualdade, porque alguns vão falar assim, o Peugeot mais bonito, ou ele dá mais status, porque ele é mais equipado, tem um teto de vidro. Mas para muitas pessoas o carro francês tem menos status, por exemplo, do que, sei lá, o Volkswagen. Então isso é um critério pessoal, subjetivo, que eu vou deixar de fora desse comparativo aqui, beleza? Vamos para os pontos mais objetivos então. No quesito segurança, o HB20 e o Onix têm uma vantagem, eles têm 6 airbags, então tem mais airbags do que os concorrentes. Porém, o Polo, apesar de ter 4 airbags, ele tem a plataforma MQB, que é a rigidez estrutural do carro mais forte, um projeto mais moderno do que os outros, especialmente do que o HB20, por exemplo, que apesar de ser um carro muito bonito visualmente, está bem moderno, futurista, mas ele ainda usa a mesma plataforma dos primeiros HB20. O que isso significa? Que no caso de um acidente grave, uma batida mais forte, você teoricamente dentro do habitáculo do Polo está mais seguro do que os outros veículos. Garantia. Nesse quesito o HB20 sai na frente, é o único carro que tem 5 anos de garantia. Os demais são 3 anos de garantia. Inclusive a Hyundai fez uma boa fama de carros que não dão dor de cabeça, que só faz as revisões básicas e dificilmente vai te dar alguma surpresa, inclusive é o 3 cilindros que está mais tempo no mercado. Tecnologia e opcionais. Nesse ponto, o 208 dá um baile, mas ele dá uma lavada na concorrência. Todos os outros vão ter ali roda com calota, vão ter uma multimídia menorzinha. A do Onix é um pouco melhor, é verdade, porém, se for comparar com o Peugeot 208, ele ganha de lavada. Ele tem roda de liga leve aro 16 contra a calotinha com aro 15 dos outros carros. Ele tem teto de vidro, ele tem uma multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ele tem também faróis full LED, os outros todos têm farolzinho amarelo, halógeno. E ele tem também o sensor de estacionamento e câmera de ré. Tudo isso os outros ficam devendo. Claro, gente, que todos esses carros têm direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricos.
o freio ABS, que é obrigatório, então isso é de praxe. No quesito acabamento, o Peugeot também sai na dianteira. A questão ali da qualidade dos materiais, das texturas, do visual mesmo, o carro é bem mais vistoso, garboso e elegante que os outros, vamos convir. Porém, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um 208 com teto de vidro lá em casa, um 2017. Tem um detalhezinho chato desse carro e de vários carros que têm teto solar, especialmente os carros que têm aquele teto do tipo panorâmico e teto de vidro, como é o caso do 208, que é fazer barulho. Ele é um carro que fica fazendo barulho e vários carros na loja também já apresentaram esse problema. Até mesmo o Jetta GLI, por exemplo, um carro bem de luxo. Geralmente os carros com teto de vidro têm esse problema. O Onix e o HB20 não dá para falar mal, eles também têm um acabamento bacana, também são carros com visual bem bonito. Agora, o Polo, esse não tem jeito, realmente o acabamento da Volkswagen é bem espartano, bem mais simples, faz parecer que está num carro mais barato. E o espaço dos passageiros e da bagagem. Então vamos lá, nesse quesito quem tem o melhor equilíbrio é o HB20, porque ele tem 300 litros de porta-malas e o espaço traseiro é decente para duas pessoas em uma viagem, por exemplo. O Polo tem o mesmo porta-mala de 300 litros, só que já o espaço dos passageiros fica muito sacrificado. No Onix já é o contrário, você tem um pouco mais de espaço interno traseiro, porém o porta-malas menor de 275 litros. E nesse ponto o 208 é o piorzinho, porque ele tem um espaço bem apertado aqui atrás e também tem o menor porta-malas, são 265 litros. Tá, mas e o que importa, Rai? O capilé, os valores dos carros? Então vamos lá, por incrível que parível, o mais em conta deles é o Peugeot, que tem mais opcionais. Ele sai hoje a 75.900 com os descontos do governo. Empatados ali na faixa dos 78.300, 78.500, você vai ter o Polo MPI e o Chevrolet Onix, eles são os mais caros. E por R$1.000 a menos, 77,5, você encontra o Hyundai HB20. Mas e aí, eu quero saber de você. Qual você acha o melhor desses carros, na sua opinião? Tem um detalhe que eu esqueci de falar, revenda. Eu também deixei isso empatado, por quê? Alguns vão falar, Rai, mas o Peugeot é muito pior de revenda. Meu amigo, se atualize. Já faz muitos anos que a Peugeot deu uma guinada e esse carro tem o motor da Fiat 1.0 Firefly. Se você me perguntar como comerciante, pelo mesmo preço, mesmo ano, qual carro desse você quer ter no estoque da tua loja, eu vou falar, vai ser o Peugeot, porque pelos opcionais ele acaba tendo mais procura, é um carro muito bom de venda, sim. Então abra sua mente, meu amigo. Claro que ainda existem muitos carros franceses ruins de comércio, mas o Peugeot 208 não é um deles. E aí, qual você compraria? Qual é a melhor opção de carro 1.0? Você compraria um carro 1.0 3 cilindros ou tem preconceito? Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela companhia de sempre. Conheça também o TikTok, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!